Na direção e apresentação, Evangelista Francinaldo e família. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de toda honra, toda glória, nós rendemos a Ti. Deus de infinita bondade, neste momento, Senhor, entramos ante a Tua presença, suplicando, ó Pai, a Tua misericórdia e que a Tua graça seja derramada sobre nós. Deus maravilhoso, Deus fiel, Te apresento cada ouvinte, Te apresento cada sócio e patrocinador deste programa. Deus maravilhoso, Deus fiel, Te apresento a minha família e todas as famílias, ó Pai, representadas por aqueles que escutam o programa. Deus maravilhoso, Deus fiel, traz harmonia, traz, Pai Santo, para os lares da nossa cidade, do nosso Brasil, comunhão, e que tudo, Pai Santo, seja unicamente para honrar e engrandecer o Teu santo nome. Deus maravilhoso, Deus fiel, apresento cada servo Teu que neste momento está trabalhando, está exercendo, Pai Santo, a sua função. Eu Te peço, ó Pai, que cuide deles, soberano e eterno, é assim que nós Te oramos. E por fé Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, amados irmãos, mais uma segunda-feira, estamos aqui para levar até você a doce e preciosa Palavra de Deus, inerrante e infalível, exatamente da forma que ela é. Extremamente feliz, mais uma segunda-feira, estar aqui com vocês para nós vivermos juntos belos e maravilhosos momentos de paz. Já estamos ao vivo, diretamente da Rádio Morada do Sol FM 105.9 e também pelo nosso Facebook. Você pode lá acessar a minha página no Facebook, Tiago Soares, e acompanhar também a nossa live ao vivo. Você vai poder nos assistir diretamente aqui dos estúdios da Morada do Sol. Também lembrando que no Momento da Palavra nós vamos transmitir também ao vivo através do Instagram. Para todos vocês, onde você estiver, você poderá acompanhar o nosso programa Momento de Paz. Lembrando também que temos a nossa página no YouTube, onde você pode se inscrever e rever os programas onde e quando você quiser. Abraçar meu querido irmão, meu pai, Evangelista Francinaldo Soares, que está na audiência do programa. Também a minha mãe, irmã Fátima, todos que já estão sintonizados no programa, irmão Davi, irmã Rebeca. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Abraçar alguns irmãos que já estão aqui comentando a nossa live no Facebook. Nossa querida irmã Zélia, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Irmã Marília Vitorino, como sempre, está na audiência, Deus te abençoe. Meu querido irmão Edsuel, também está nos cumprimentando com a paz do Senhor Jesus. Ele está nos assistindo ali de Brejo dos Santos. Deus abençoe sua vida, meu amado irmão Edsuel, também sua esposa Ridênia Vieira. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Lembrando, meus amados irmãos, a gente vai estar sempre lembrando aqui, dia 17 de março, da nossa conferência missionária aqui na cidade de Patos.
Vai estar conosco o cantor Cleiton Queiroz, estará com a responsabilidade de nos conduzir a Deus através do louvor e ministrando a palavra de Deus na tarde, no período da tarde, estará o pastor Eliel Rosa e à noite o pastor Daniel Ferreira. Você é o nosso convidado todo especial, marca aí na sua agenda, dia 17 de março, este grande evento aqui na cidade de Patos. Você não pode perder. E o principal, leve uma pessoa na evangélica, convide alguém da sua família, convide um amigo para estar lá, porque esse é o principal objetivo, não só deste culto, que é uma conferência missionária, mas também todos os trabalhos, que o principal objetivo de uma igreja é conduzir pessoas a Deus. Então, sempre que você for para a igreja, não custa nada convidar alguém, incentivar alguém para estar também participando conosco do culto, e com certeza você irá influenciar a vida dessa pessoa de uma maneira extremamente positiva. Vou abraçar meu querido irmão Emílio Guimarães, cantor Emílio Guimarães, também já participou desse programa, quando ainda era na Rádio Panati AM. Irmão Emílio Guimarães, Deus abençoe grandemente a sua vida. Está mandando um abraço para todos os irmãos aqui da cidade de Patos. Ele está morando agora em Goiânia, Goiás. Está longe, viu? Deus abençoe sua vida, meu querido irmão Emílio Guimarães, cantor e um amigo pessoal também do meu pai. Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida da sua família. Muito feliz em saber que o Senhor estará aí na audiência. Lembrando que amanhã nosso querido irmão evangelista Francinaldo estará aqui. Amanhã e aí depois de amanhã, né? Na terça e na quarta, é o nosso querido irmão evangelista Francinaldo Soares que estará conduzindo o programa Momento de Paz. Abraçar também a minha querida Jordânia Araújo. Deus abençoe sua vida, a vida do seu esposo Júnior. Um abraço, um beijo no coração, em nome de Jesus. Vamos ouvir o primeiro louvor da noite, Denis? Na voz de quem? Na voz de Canção e Louvor Sossega, não é isso? Na voz de Canção e Louvor Sossega. Meditem na letra deste louvor, tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. 2 de 2. Aqui no meu coração sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou, e então em volta e me sinto só, mesmo
E disse-lhe Jesus: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Mateus capítulo 18, versículo 11. Graças a Deus, amados irmãos, por este belíssimo louvor. E eu gostaria também de mandar um abraço para meu querido irmão Jonathan, juntamente com a sua esposa Rose, ali no bairro da Vila Mariana. Mas abraçar também a nossa querida irmã Raiuri Torres, ela e toda a sua família que tão gentilmente nos recebeu ali na cidade de Joca Claudino. Imensamente feliz em saber que você, juntamente com a sua família, está na audiência do programa. Também a nossa querida irmã Edilane, Deus abençoe sua vida, minha querida irmã, e toda a sua família. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus nesta noite. Eu gostaria de convidar nosso querido irmão Denis Campos. Ele irá fazer menção da mesma. E logo em seguida estaremos ouvindo mais um louvor e estaremos voltando com o momento da palavra de Deus. Inicialmente eu gostaria de louvar, de saudar, melhor dizendo, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que estaremos lendo na noite de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versos 1 ao verso 19. O texto tem por epígrafe a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. O texto nos diz o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se de pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé, no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Amém. Amém, graças a Deus.
Vamos orar agradecendo ao Eterno pela porção lida da sua palavra. Soberano Deus e Eterno Pai, muito obrigado, Senhor amado, por esta palavra lida. Aplique em nossos corações, Pai Santo, que esta palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Deus maravilhoso e fiel, continua conosco, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mais uma vez a nossa querida irmã Edilane aqui interagindo com a gente, manda um abraço, um beijo para minha esposa, nossa querida irmã Natália. Deus continue abençoando. Meu querido amigo Josmar Oliveira também está na audiência do programa. E fazer um merchan aqui para meu querido irmão Manuel Viana. Ele está com salão de cabeleireiro, né? Salão, uma barbearia, né? Vamos colocar assim. Ali na rua Antônio Félix, número 636, no bairro da Vitória, aqui na cidade de Patos, em frente ao vereador Goya. Você que ainda não tem um cabeleireiro particular, você pode visitar ali o salão do nosso querido irmão Manuel Viana. Tenho certeza que ele vai fazer um corte todo especial aí. Tá bom? Ali na rua Antônio Félix, número 636, bairro da Vitória, no centro da cidade de Patos, em frente à casa do vereador Goya. Deus abençoe sua vida, irmão Manuel, juntamente com a sua esposa. Abraçar também a nossa querida irmã Hilda Fran, também já está na audiência do programa. Não posso esquecer de mandar um abraço, meu querido irmão Anchieta, ali em Marinaldo Lanches. Agora só nos resta vamos ouvir mais um louvor e em seguida já estaremos voltando com o momento da palavra de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, quem eu temerei.
palavra digna de toda a aceitação. Graças a Deus, amados irmãos, por todos os louvores que já foram ouvidos aqui nesta noite. Agora chegou o momento todo especial de nós meditarmos na doce e preciosa palavra de Deus. Para você que estava nos acompanhando, o texto que foi lido está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, os 19 primeiros versículos. E como colocamos no título aqui, para você que nos assiste pelo Facebook, o tema é Lições de um Milagre. Para você que nos acompanha pelo Instagram, não tem aqui, mas o tema da ministração é esse: Lições de um Milagre. Meus amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo médico Amado. Para quem não sabe, é assim que Paulo refere-se a Lucas quando escreve a sua carta à igreja que estava na cidade de Colossos. E Lucas agora, amados irmãos, após a narrativa do primeiro sermão da igreja, no primeiro dia, ou nos primeiros momentos de sua organização, nós observamos que o resultado é de quase 3.000 almas. 3.000 pessoas aceitam a Jesus, compreendem o plano da salvação por intermédio da ministração de sua palavra. Após esse acontecimento, ele agora passa a narrar um dos primeiros milagres operado por meio daquelas pessoas que representavam a igreja. E era exatamente Pedro e João. Os dois agora subiam ao templo no momento da oração. E eu gostaria de chamar a atenção para você que nos assiste, que esta é uma pregação não somente evangelística, mas é uma pregação, uma palavra que vai trazer um despertamento para você também, que já é servo de Deus, para você também que já é um cristão, para nós pararmos e refletirmos como nós estamos tratando a nossa fé. Como nós estamos lidando com a responsabilidade que nós temos de levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão lá fora. Será que nós estamos verdadeiramente lidando da maneira correta? Será que nós estamos vivendo o verdadeiro cristianismo? Ou será que nós estamos vivendo esse cristianismo de uma maneira distorcida? De uma maneira que não é a maneira na qual Jesus Cristo esperava que nós viéssemos a viver. Hoje, o mundo tem uma necessidade de ver em nós aquilo que nós pregamos. As pessoas precisam olhar para mim e para você, e nós não podemos permitir jamais que as nossas ações venham desmentir as nossas palavras. Porque muitas pessoas não param para ler a Bíblia Sagrada,
mas param para olhar a minha e a sua conduta. Para olhar como eu e como você nos comportamos nas mais diversas situações. E essa é uma responsabilidade que nós temos enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, que nós não podemos ignorar jamais isso. E nós não podemos esquecer da essência da pregação da palavra de Deus. Que Jesus Cristo salva, cura, perdoa os pecados e leva o homem para o céu. Se a palavra é a mesma, se o Jesus é o mesmo, então por que hoje nós pregamos e não vemos mais uma conversão de 3.000 almas? Se a palavra que utilizamos é a mesma, se o nome a que nós pregamos é o mesmo, é Jesus, Cristo crucificado, por que as pessoas não mais aceitam com a mesma facilidade que aceitavam antigamente? Nós precisamos compreender e precisamos ter a sensibilidade de reconhecer que o nosso método de evangelismo está sendo falho. E quando eu paro para olhar para esse texto sagrado aqui, eu já tinha lido ele inúmeras vezes antes do Senhor me dar esta palavra, mas quando em outro momento, em outra ocasião, eu parava para meditar nesse texto sagrado, eu começava a observar os detalhes que nele está contido. Eu agora pude perceber que existem lições que nós podemos tirar dessa narrativa de Lucas, para que o nosso evangelismo venha a ser mais efetivo, para que a ministração da palavra de Deus venha produzir mais e mais frutos. E nós vamos passando ponto a ponto aqui. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a unidade de Pedro e de João. Evangelismo é algo que não pode ser feito sozinho. Observe que Pedro e João estavam juntos. O próprio Lucas, em seu evangelho, no capítulo 10, relata um momento em que Jesus agora separa homens para o seu ministério. E a Bíblia Sagrada diz que ele mandou de 2 em 2. Quando nós estamos em um momento, quando nós vamos tirar um tempo para levar a palavra de Deus, essa é uma obra que nós não podemos fazer sozinho. Enquanto um prega a palavra de Deus, o outro está do lado, intercedendo. Porque o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é uma boa retórica que vai convencer ninguém. Não são palavras bonitas, não são a nossa maneira de se expressar que irá convencer as pessoas. Mas somente o Espírito Santo de Deus pode convencer os pecadores. Porque Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho de Cristo. As pessoas estão cegas pelo Deus desse século. Não é nem porque não querem enxergar a verdade das Escrituras Sagradas, mas muitas das vezes é a cegueira espiritual que não permite que as pessoas venham reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas almas. Jesus, em seu ministério, ele não desenvolveu o seu ministério sozinho, mas ele convidou homens para que estivessem junto com ele. Não eram homens perfeitos, não eram os melhores homens, mas foram aqueles que Jesus escolheu para estar com ele na sua caminhada. Na missão que nós temos de levar a palavra de Deus, nós não podemos seguir esta missão sozinho. Nós sempre precisamos de alguém que esteja ao nosso lado. Alguém que esteja pronto para ajudar no momento de necessidade. A Bíblia Sagrada diz, o profeta Isaías,
Escrevendo, diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz: esforça-te. O sábio Salomão vai dizer: é melhor que andem dois do que um só, porque quando um cair, o outro ajuda para que o possa se levantar. O ser humano foi criado e projetado para viver em sociedade. E nós não podemos ignorar isso no momento de fazer a nossa missão, no momento de evangelizar, no momento de levar a palavra de Deus. Nós precisamos ter alguém do nosso lado. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, justamente pela questão do tempo, nós precisamos nos adiantar, é a oração. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. Oração é imprescindível para a execução da obra de Deus aqui nesta terra. Sem oração nós não podemos jamais exercer a obra de Deus da maneira que Deus espera. Enquanto nós estivermos fazendo a obra de Deus, estivermos esquecendo da oração, o próprio Jesus Cristo nos adverte: olha, vigiai e orai. E se alguém perguntar qual é o mais importante, a gente pode fazer uma colocação que o nosso professor Ronaldo gosta muito de fazer. Qual é a asa mais importante do pássaro? A direita ou a esquerda? Vigilância e oração precisam andar juntas. É necessário que exista oração na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Pedro e João subiam para o templo na hora da oração. Era costume dos judeus, amados irmãos, ir ao templo pelo menos 2 vezes ao dia. Um período pela manhã e outro período à tarde. Algo que pela parte da manhã era a partir das 9 horas da manhã. E ao pôr do sol, às 3 horas da tarde. Nós observamos que Pedro e João estavam indo pelo período da tarde, a hora nona, que é justamente às 19 horas, que corresponde às 15 horas no nosso relógio. Oração e comunhão com Deus é imprescindível para um evangelismo positivo. Para que nós venhamos ter êxito na pregação da palavra, nós precisamos estar em constante oração. Para enfrentarmos o inimigo das nossas almas, e lembrando aqui para você que está acompanhando as lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2019, o tema é exatamente esse: batalha espiritual. E quando nós estamos levando a palavra de Deus para alguém, nós estamos indo para a parte mais sangrenta da batalha, ou para a parte mais dificultosa da batalha espiritual. Porque o inimigo não quer perder espaço, o inimigo não quer perder território, não quer perder terreno, mas essa é a nossa responsabilidade. Essa é a responsabilidade, a incumbência que o próprio Jesus nos deu. E pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas infelizmente quem não crê será condenado. E quantas vezes nós negligenciamos o momento da oração? Quantas das vezes coisas banais têm tomado o momento de nós estarmos em comunhão com o nosso Deus? Paulo adverte aos irmãos que estavam na igreja de Tessalônica e diz a eles: olha, orem sem cessar. Vocês devem orar sem cessar. E eu gostaria de ressaltar aqui isso: orar sem cessar não é você passar 24 horas por dia com o joelho dobrado. Mas é você estar em comunhão com Deus, é você estar ligado no céu, é você estar andando e você está ligado no trono da graça de Deus. É você estar trabalhando, mas você está conversando com Deus em espírito. É você estar exercendo os seus afazeres domésticos, mas não se esquecendo de estar em comunhão com Deus. Isso é que significa orar sem cessar, para que nós não venhamos ser envergonhados. É por isso que nós estamos vivendo uma geração de cristãos fracos, de cristãos trôpegos, que não conseguem desenvolver os talentos que Deus os deu. Porque por viver em uma zona de conforto, agora esquecem de buscar mais e mais a Deus.
esquecem de mergulhar mais fundo no rio da graça de Deus. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva de cristianismo. E o texto de Lucas segue a sua narrativa, ele agora nos apresenta um novo personagem. Primeiro ele nos apresenta Pedro e João, que estavam andando juntos e estavam se conduzindo para o templo, para o momento da oração. Mas agora ele nos apresenta outro personagem, um personagem sem nome, alguém identificado apenas pela sua deformidade física. Ele diz que enquanto eles caminhavam, iam para o templo, na porta formosa estava um homem coxo. Alguém sem nome. Interessante isso, né? O nome da pessoa não é mencionado, mas a sua enfermidade física sim. Mas quando nós observamos o contexto da época na qual eles estavam vivendo, nós vamos compreender algo interessante. Qualquer tipo de enfermidade que alguém possuía, qualquer tipo de deformidade física que alguém possuísse, eles sempre atribuíam a um pecado que aquela pessoa havia cometido e que Deus estava punindo aquela pessoa. Isso fica bem claro no encontro de Jesus com o cego. E agora os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus olha para os discípulos e diz: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso é para que o nome de Deus seja glorificado. Talvez aquele homem, talvez não, com certeza aquele homem sofreu muito. Não existia aposentadoria pelo INSS. Aquele homem agora necessitava da compaixão das pessoas. Aquele homem agora precisava que alguém viesse lhe dar alguma coisa. E ele era colocado ali à porta do templo. Talvez, desde a sua infância, fosse colocado ali no mesmo lugar, e as pessoas, ao observarem aquela criança ali, se comovessem por aquela situação e desse a ele alguma esmola. Aquele homem vai crescendo, passa pela sua juventude, agora já um homem, continua na mesma porta. Mas agora, ele não comove mais as pessoas como antes. Não era mais uma criança indefesa que estava ali. Talvez aquela arrecadação que ele tinha fosse diminuindo com o passar do tempo. Mas o interessante que eu estava pensando, ele foi colocado ali estrategicamente, porque as pessoas que iam para o templo, agora se sentiam, vamos colocar assim, não como obrigadas, mas induzidas a ajudar aquele homem. Porque elas estavam indo para a casa de Deus, estavam fazendo ato de pessoas piedosas. E com certeza, alguém que entrasse o templo ali sem dar uma esmola para aquele homem, talvez no momento da oração ali, começasse a se lembrar que aquele homem ficou lá fora e ele não estendeu a mão para ele. Mas, nesse dia parecia apenas um dia qualquer na vida daquele homem. Ele agora observa aquela multidão que vem para o templo, aquela multidão de judeus, homens de barba grande, alguns com o cabelo crescido, deixando fazer aquela franja na frente, aquele cabelinho enrolado na frente que o judeu costuma fazer, com kippá na cabeça, a pele queimada do sol, característica daquela região do mundo. Ele agora observa aquela multidão de judeus vindo todos vestidos quase que da mesma maneira. Mas ele observa que no meio daquela multidão de judeus que vinha para o templo, ele observa dois homens diferentes. Ele observa que naquela multidão que vinha às 3 horas da tarde para orar, ele observa dois homens diferentes que vinham no meio da multidão. Ele observa dois rostos que resplandeciam. E ele agora olha para aqueles homens e começa a pensar: olha, eu vou pedir a eles uma esmola. Com certeza eles poderão me dar alguma coisa.
Com certeza esses homens agora poderão me ajudar, mas a ajuda que aquele homem esperava era uma ajuda de cunho monetário. Mas o que Pedro e João tinham para ele era algo que ia muito mais além. Era algo que excedia aquilo que ele esperava. Ele olha para Pedro e João e pede uma esmola. E aqui nós entramos no terceiro ponto desta palavra. Versículo de número 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Oração. Primeiro, na verdade, você não pode fazer sozinho. Você precisa estar em oração. Terceiro, precisa ter comunhão. Olha, imagina a cena. Imagina a cena, Pedro e João ele pede esmola, os dois olhando no mesmo tempo para ele. Observe que o relato de Lucas diz isso. Os dois fitaram os olhos nele e disseram: olha para nós. É imprescindível que venhamos estar em comunhão. Quando nós lemos o texto, a gente consegue perceber a sintonia que aqueles dois homens tinham. Os dois pedem para que aquele homem agora viesse fitar ou fixar os olhos nele. Nós, enquanto igreja, precisamos estar em comunhão uns com os outros. Somente quando estamos em comunhão é que o Espírito Santo opera na nossa vida. O salmista no Salmo 133 diz: olha, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Como o orvalho do Hermon. E de lá o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus agora faz uma alusão por intermédio do salmista. A comunhão, ele diz: olha, a comunhão, para você estar em comunhão, você recebe unção, você recebe bênção e você recebe vida para sempre. Deus não trabalha com grupo, mas Ele trabalha com unidade. E infelizmente, o cristianismo protestante é aquele que mais briga entre si. A gente não vê nenhum espírita falando de outro na internet. A gente não vê nenhum católico falando de outro católico na internet. Mas infelizmente, a gente observa em redes sociais, a gente observa nas plataformas de vídeos na internet, que é um falando do outro, um querendo defender o seu ponto de vista, quando nós deveríamos buscar aquilo que nos une e não estar nos preocupando com aquelas pequenas coisas que nos separam, com aquelas pequenas divergências que existem de interpretações bíblicas e de correntes de pensamento. Nós precisaríamos estar mais ligados naquela essência que nos une, que é Jesus Cristo, que é a cruz de Cristo, que é somente por intermédio dela que nós alcançamos a salvação. Mas infelizmente nós nos prendemos àquilo que é periférico e agora queremos defender a nossa posição com unhas e dentes. E infelizmente a igreja padece por causa disso. Nós não observamos nenhuma pessoa das religiões afrodescendentes, das religiões africanas, fazendo esse tipo de coisa. Não observamos nenhum falando mal do outro. Mas infelizmente isso existe no nosso meio. E quanto mais rápido a gente acabar com isso, mais nós seremos uma igreja mais forte, mais nós poderemos influenciar mais e mais pessoas para o reino de Deus. Precisamos refletir sobre isso e não somente pensar, mas colocar em prática uma mudança de pensamento. Precisamos mudar isso. Não podemos agora observar quando um irmão nosso cai, quando um irmão nosso fraqueja, e agora querer jogar pedra, querer agora apontar, querer divulgar para demais pessoas que aconteceu algo com um irmão. Mas nós precisamos estender a mão.
Nós precisamos estar do lado e dizer, olha, você caiu, você tropeçou, mas você precisa continuar na caminhada. Isso não é o fim. Isso é apenas um deslize, mas o alvo está mais na frente. Precisamos mudar a nossa perspectiva de cristianismo. Não era isso que Jesus tinha projetado para nós. E é por isso que somos extremamente criticados pela sociedade. Nós precisamos mudar a nossa maneira de viver o cristianismo. Deus não trabalha com grupo, Ele trabalha com unidade. Precisamos ajudar um ao outro. Precisamos levantar uns aos outros. Aquele coxo agora olha para Pedro e João, esperando receber deles algum dinheiro, esperando receber deles algo material, mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, olha para ele e diz, olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E na mesma hora, aquele homem agora firma os seus pés, as suas pernas e os seus tornozelos agora se firmam, e aquele homem agora entra no templo saltando e glorificando a Deus. A igreja é a única instituição oficial de Deus na terra e cabe a nós cuidar das pessoas. Não importa a deformidade física, não importa a deformidade no caráter, não importa a deformidade emocional que determinada pessoa tenha, nós precisamos cuidar delas. A igreja é um lugar de acolher as pessoas que estão caídas. A igreja é um lugar de nós acolhermos aquelas pessoas que estão caminhando a passos largos para o abismo. Não é simplesmente um lugar para embates teológicos, para discussões a respeito de texto e diálogo que não vai trazer vida para as pessoas que estão lá fora. As pessoas precisam de Deus urgentemente e hoje mais do que nunca, porque mais um ano se passou. E agora é um ano a menos para a vinda do nosso Senhor. Estamos um ano mais próximo da vinda de Jesus. E não podemos ignorar isso. Precisamos chamar o máximo de pessoas possível. Precisamos influenciar o máximo de pessoas possível para estarem no centro da vontade de Deus. Porque essa é a nossa responsabilidade enquanto igreja de Deus aqui nesta terra. E nós estamos falhando feio nesta área. Para quantas pessoas nós falhamos de Jesus este ano? Para quantas pessoas nós transmitimos a mensagem da cruz este ano? Nós estamos apenas no término do primeiro mês. Quantas pessoas você influenciou com o seu testemunho? Ou será que você está simplesmente querendo mostrar que você conhece mais de Bíblia do que o seu irmão? Precisamos focar nas almas. Precisamos buscar almas. E é por isso que eu pergunto para você, que nesta noite ouve esta palavra e que deseja também receber a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Aonde você estiver, você pode aceitar a Jesus agora. A Bíblia Sagrada diz que com o coração você precisa querer e com a boca você precisa confessar. Hoje você conversa com Jesus e diz para Ele que se arrepende de todos os seus pecados, que deseja ter uma nova vida com Ele. E quando for amanhã, você vai procurar uma igreja evangélica mais próxima de sua casa, que prega o genuíno evangelho, e vai levantar a sua mão e fazer a sua confissão pública, reconhecendo a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. O horário nos impede de prosseguir, mas não deixe para amanhã. Tome uma atitude hoje. E para você que já é cristão, mude a sua maneira de viver o cristianismo. Mude a sua maneira de enxergar a vida. E não olhe você como sendo o centro de tudo, mas Deus como sendo o centro de todos. E nós como membros desse corpo, da qual a cabeça é Jesus.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir mais um louvor e logo em seguida estaremos encerrando o programa Momentos de Paz. Graças a Deus, amados irmãos, por esse momento. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Impressionante, incrível, amor. Muito obrigado, Senhor amado, por esta palavra. Muito obrigado pelos louvores que foram entoados. Muito obrigado por esses momentos. Eu te agradeço por cada ouvinte
que nos ouviu pelo rádio, que nos assistiu pelo Instagram, que nos assistiu pelo Facebook. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de cada um deles, ó Pai, que estas palavras venham influenciar pessoas. Que não sejam meramente palavras ditas ao vento, ó Pai, mas que vá de encontro aos corações e produzam o efeito que o Senhor deseja. É assim que nós oramos e por fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Julião Embalagens, vendas de sal, sacola, gelo e todo tipo de descartáveis. Em 2 endereços para melhor lhe servir: no Mercado da Carne Box 13 e na coberta da Feira das Frutas no centro de Patos. Fones 3421-3933 ou 99907-3628. Clínica Ginecan, especializada no atendimento à mulher, disporndo das mais avançadas tecnologias do diagnóstico e tratamento das lesões iniciais do câncer de colo do útero.